Olá pessoal, tudo bem? Que bom ter você aqui conosco. Meu nome é Caroline Bittencourt, eu sou sócia-diretora do Grupo Bittencourt e nós somos uma consultoria com mais de 4 décadas de mercado, especializada no desenvolvimento, gestão e expansão de redes de negócios e franquias. Sejam bem-vindos ao Bittencourtcast, o podcast que conecta você ao que tem de mais relevante no universo dos negócios, do varejo e do franchise. E hoje recebemos o Marcel Gandra, vice-presidente do Grupo Ultra Franquias. Muito obrigada, Marcel, por estar aqui conosco, cedendo um pouco do seu tempo e do seu conhecimento. Muito legal. Obrigado a você, Carol. Eu que agradeço por estar aqui. Prazer enorme estar aqui junto com vocês da Bittencourt, que são referências para todos nós que estamos começando ainda no franchise. A gente vê pessoas acho que nos inspiram mesmo, de fato, de apresentar todo esse know-how, toda essa experiência aí no setor, é muito importante para nós. Obrigada pela gentileza, Marcel. Eu quero começar um pouquinho ouvindo da sua história, né? Eu sei que tem uma vida longa aí já de experiência no franchising, das marcas. Me conta da sua experiência e até a construção do Grupo Ultra. Legal. Eu estou no setor fitness antes de estar no franchising. Iniciei a carreira passando por grandes redes de academia ao longo desse tempo, tanto modelos premium quanto modelos low cost hoje no país, né? E no meio dessa trajetória, então são 30 anos já no setor fitness, e metade desse tempo, 15 anos no franchising, tendo passado por algumas outras marcas, né? Então sempre no setor, tendo passado por outras marcas como Hannett, Brofit, já olhando para licenciamento e franquias nessa etapa, e depois agora na Ultra, já completando 5 anos e meio de existência como Ultra. Somos filhos da pandemia, então tendo passado essa oportunidade, né, de ter passado por outras bandeiras, nos fez olhar acho que a riqueza do franchising de perto, né? O setor de saúde em geral, né, o wellness, fitness, vem crescendo e a gente sempre acreditou, obviamente, por já atuar nele. E o que a gente percebeu é que na outra tinha essa oportunidade de fazer algo diferente, combinando experiências anteriores, obviamente. E como eu disse, filhos da pandemia, a primeira unidade em 2021, em janeiro de 21. Com coragem. Muita coragem, porque a gente inaugurou. Coragem, muito bom. Exatamente, inauguramos antes da segunda onda da pandemia. Então, nós inauguramos em janeiro. Em março, fechamos as portas porque não se sabia como seria naquela ocasião a utilização, acesso aos espaços, etc, né? Então a gente teve que seguir as normativas legais aí acerca disso, mas com perseverança de que isso mudaria. A gente apostou, tínhamos um sonho. Isso é muito legal, né? Assumimos em 4 sócios na Ultra. E acho que foi um incentivo mútuo de que não, nosso projeto vai prosperar e vai dar certo, e assim acontecer. Muito bem. E esse boom que o mercado de wellness deu depois da pandemia também, eu acho que, por mais que tenha sido um movimento corajoso de vocês, foi recompensador depois pelo que veio, né? Todo mundo despertou pela necessidade de ter saúde, não só por ter um visual legal. Exato. Começaram a cuidar de fato da saúde como um todo, né? Então, esse movimento eu acredito que também fortaleceu bastante vocês, né? Sem dúvida, sim. Talvez essa seja, Carol, o que nos motivava de enxergar que no momento que essa onda passasse, dada essa percepção da importância, as pessoas que tinham melhor imunidade resistiam mais tempo a questões de enfermidades em geral. A busca, né, por saúde de maneira mais global também aconteceria, saúde física e mental de maneira integrada. Então, era uma percepção de que a onda passando, o mercado teria de fato um crescimento muito grande e muita demanda da população de diferentes idades, de diferentes faixas etárias, faixa socioeconômica. Então, isso tudo faria com que o produto tivesse potencial. Essa era a nossa aposta. Sim. De fato aconteceu, né? Assim, as pessoas passaram a perceber demais a importância sobre isso e se cuidar cada vez mais, graças a Deus, e que continuemos assim por muitos e muitos anos. E aí, Marcel, você falou um pouco sobre as experiências anteriores com as outras marcas.
E também teve uma aposta corajosa, né, de iniciar um novo ciclo, um novo mercado, uma nova experiência de marca que vocês queriam proporcionar para o mercado. Como é que essas decisões foram tomadas nesse movimento corajoso também, né, de pensar em criar uma coisa nova, né? O que a gente sentia falta e que hoje a gente percebe também, junto com o crescimento do wellness, é que a personalização dos serviços também, olhando o comportamento do consumidor, não só olhando para o próprio segmento, era algo que as pessoas sentiam falta. Então, o lado democrático do preço acessível no modelo de negócio, a gente sabia que dava certo. Já tínhamos experimentado isso na marca anterior. O que a gente queria é incrementar serviço. Dado que isso é uma grande porta de entrada, quer dizer, o preço acessível com grande estrutura, é uma receita que deu certo. Qual é a próxima fase? Depois que você ingressa, o que você quer mais? Então é quase como você começar a praticar corrida hoje, aí você já quer um tênis melhor. Aí você quer um relógio que marca tudo que você puder imaginar. Então, esse mesmo comportamento se repetiria no nosso olhar. Então, o que a gente fez foi unir o preço acessível com grande estrutura a incremento de serviço que traria incremento de ticket, que traria boa perspectiva da utilização do usuário, né? Esse serviço é melhor do que aquele ali que é só a porta de entrada. Então, tanto para o posicionamento da marca, quanto para atender uma demanda do consumidor, quanto um olhar também sobre rentabilidade do negócio. Então a gente foi unir essas características para poder formatar o modelo. E vocês têm uma forma de pensar o negócio, o posicionamento de high value, low price. É isso aí. Que está alinhado também com essa questão da prestação de serviços. Como é que isso acontece dentro das academias? Ótima pergunta, Carol. Assim, isso começou numa discussão nossa, né, entre sócios, que toda a conceituação de negócio nos direcionava para você tem que escolher, ou você quer ser A ou você quer ser B, você não consegue ser as duas coisas e tal. E a gente começou nessa discussão de entre você escolher o low cost e o premium, fique com as duas opções, né? Então a gente passou a entender em outros segmentos que existem formas de você separar, quase como quem vai a um show e fica na pista e fica na arquibancada e fica no camarote. Então era essa forma, né? Então a gente precisava, obviamente, transformar essa jornada em algo percebido pelos clientes. Então a gente possuía alguns estúdios que eram mais personalizados dentro da unidade de modelo low cost, né, acessível, e entendendo que para frequentar lá você precisa incrementar o seu ticket. Mas para acessar essa aula você precisa agendar antes, você não pode só chegar na aula para fazer. Por quê? Porque você cria um formato operacional de controle para que você consiga segregar. E até fica uma coisa aspiracional, né? Exato, acho que... exato. Mas com a liberdade, Carol, de você fazer upgrade ou downgrade a hora que você quiser. Quem determina isso? O cliente. É o que ele quer. E a percepção de valor que ele vê que a empresa está forçando ele a escolher ou A ou B. É o que você quiser. E se você quiser migrar de um mês para o outro, antes você estava na pista, você quer ir para o camarote. Aí você frequentou o camarote, mas agora não preciso mais, não estou mais usando, vou voltar para a pista. Tornava a relação com o consumidor fazendo com que ele sentisse que tem um poder de decisão. E isso mudava a relação empresa e usuário. Né? A resposta do consumidor foi incrível em relação a isso. Então, aqui eu posso escolher, poxa, que legal, mas e aí o cara não percebia atrito na jornada dele. Né? Tem muitos serviços que você vai consumir, alguém você ficou preso, agora para subir você tem que pagar multa, para descer você tem que sair, pagar multa, cancelar. Então, torna difícil a relação. A gente queria tornar fácil. Né? Perfeito. Esse é um exemplo, tem alguns outros nessa mesma perspectiva, que a gente tirou a catraca da academia, né? Que era uma coisa um pouco atípica aqui no Brasil, já acontecia lá fora, mas aqui no Brasil é atípica. Poxa, mas é uma academia de alto volume, como é que você controla? E a nossa sensação é que quando você entrega confiança para o usuário, você recebe confiança de volta e você vai criando disciplina. Parece esquisito, mas que depois passa a funcionar e vai virando exemplo. Né? E eu acho que também parte de uma questão da personalização do ambiente também, né? Muitas vezes a relação com um aluno que vai na academia e você não tem a catraca, mas você consegue se relacionar com ele de uma forma mais... Forçava, inclusive, o relacionamento mais pessoal, porque o nosso acesso hoje ele é via reconhecimento facial.
Na hora que eu faço o reconhecimento, ele aparece no seu tablet. E aí eu sei que é o Marcel. Você sabe que é o Marcel, cumprimenta o Marcel, sabe qual foi a última vez que o Marcel veio. Sim. Já tem gancho sobre o treino dele, sobre a frequência dele, ou sobre o pagamento dele, que você forçosamente acaba abordando mais. Sim, então o nível de abordagem ao cliente aumenta, mas de maneira sempre cordial. Então isso vai criando uma relação mais empática. Isso fez a construção. E eu acho que essa relação pessoal também faz a pessoa querer voltar mais, estar mais presente. A gente tem falado muito sobre as comunidades, né? O quanto é importante a marca criar uma comunidade em torno do que ela oferece, daquelas pessoas. Eu acho que é um movimento inteligente, né? De pensar o negócio como um local onde as pessoas se encontram. A gente fala muito sobre as academias hoje serem o terceiro lugar, né? Assim, entre a casa e o trabalho. Qual o próximo, né? A academia tem sido isso. Como é que transita entre um e outro, né? Seja pelo aumento de consciência da população e tal, seja pelo que você torna aquele ambiente mais... você cria senso de pertencimento, o ambiente se torna mais dele, do cliente ali dentro. Então isso ajuda bastante na concepção e na continuidade. E aí me conta um pouquinho essa questão de como é que esses estúdios, o estúdio mais premium dentro do low cost, como é que esse ecossistema amplia as possibilidades também para o consumidor, para que ele se relacione mais? Conta um pouquinho dessa inteligência por trás do modelo. Legal. A gente tem alguns estúdios que são proprietários nossos, que a gente desenvolveu a marca. Tem alguns produtos, vou chamar, caracterizados como estúdios, mas são produtos que já eram muito comuns, muito conhecidos pela população, né? Então, um estúdio de bike já tem muita demanda, já era conhecido das academias de ginástica e tal. Não era comum ter nas low cost, mas como uma das alternativas. O estúdio de pilates também já era muito conhecido, tá? Então são estúdios de serviços que já eram muito conhecidos e tal. Então isso pensando a jornada do consumidor, a experiência e o lifetime tendem a aumentar, porque cada pessoa se identifica mais com um ou outro produto. Então isso faz, e aí o nosso time comercial obviamente observa e direciona, né? Deixa o cardápio fácil de visualizar e quando no gancho da conversa surge, eu poxa, vi que vocês têm pilates, pô, que legal, você gosta de pilates, então olha só, tem um estúdio aqui que funciona dessa forma, isso aqui cria gancho do upselling, aquele cliente que entrou pelo modelo low cost que vai subir, que cria gancho para a venda desde o início da jornada dele, porque é muito mais de saber escutar, entender a necessidade para poder direcionar. Como eu tenho um cardápio um pouco mais farto, eu consigo direcionar. Então esse é o trabalho, o exercício dentro das unidades, de conseguir ouvir o cliente e direcionar. Tem um ponto de atenção nessa história que é, quando a gente desenhou ter estúdios dentro da low cost, a gente teve duas óticas. A ótica sobre o consumidor, mas também a ótica para o investidor, né? Para o franqueado, para olhar assim, que eu posso te trazer novos benefícios que talvez você não encontre em outro modelo low cost padrão. E essa inteligência de modelo também, a partir do momento que você tem academias maiores, você tem um custo de operação maior, como é que você torna isso rentável para garantir que o franqueado no final do dia tenha o resultado que ele espera, né? Também tem aí uma operação e uma inteligência de como esse negócio financeiramente se viabiliza, que eu acho que é bem importante também. Sem dúvida, vou te dar um exemplo bem prático, tá? Sobre isso, nós temos unidades nossas em regiões de classe BC. Tá? E eu tenho em classes A. Tá? E aí eu tenho, por exemplo, numa região de classe A, um estúdio de bike, de ciclismo indoor, né? Cujo capex é maior, investimento é maior para isso. Mas que eu sei que a região, pelo estudo de renda per capita, absorve mais facilmente. Puxa, mas eu quero incrementar serviços numa região mais periférica também. Porque uma vez que eu facilito isso e crio comunidade, aumenta a lifetime. Então, se eu tenho espaço físico que comporte, por exemplo, eu coloco um estúdio de lutas, cujo investimento é um tatame, então é muito inferior em relação ao estúdio de bike. Mas eu consigo ali também incrementar. Se eu consigo encontrar a relação ideal entre
que modalidades ou que tipos de serviços, com investimento adequado para cada região, eu aumento a perspectiva de retorno para aquele empresário. Então, esse estudo a gente também faz, né? Então, a gente conhece produtos que estão na onda, na tendência, no hype, né? Mas também tem produtos que são tradicionalmente relevantes. Então, você consegue nichar e criar essas comunidades mesmo dentro de uma rede low cost. E isso, como eu falei, ajuda a retenção do cliente, né? Esse modelo que é de recorrência, que é o nosso caso, ele tem um churn, né? Ele tem uma evasão de clientes mensal. Quando você fortalece a comunidade, o churn diminui, né? Então esse vem sendo o nosso papel, de detectar o que a gente consegue promover de comunidades dentro de um modelo que já nasceu um pouco mais multi-serviço, entendeu? E essa questão, tem a turma do Pilates, tem a turma da luta, tem a turma da bike, isso de fato gera esse pertencimento, né? Sim. E às vezes a pessoa se reconhece naquele grupo e não necessariamente ela tá... Ela precisa transitar em todos. Não precisa, e oferecer essa possibilidade de todos esses grupos conviverem no mesmo ambiente é bastante inteligente também, né? E eu queria ouvir um pouco sobre esse perfil do franqueado, né? Que às vezes vai estar numa região A, às vezes vai estar numa B, C. Essa seleção também fica um pouco mais complexa, né? A gente tem... Vou responder duas formas da mesma pergunta, tá? Tem o lado do perfil mesmo do franqueado, porque a gente teve uma grata surpresa de receber empresários de diferentes segmentos, olhando para o setor de wellness de maneira especial. Então eu tenho empresário dono de rede de supermercado, empresário do varejo alimentar, empresário do varejo vestuário, e que falava para nós, poxa, eu quero experimentar, porque eu vejo o setor de serviços como potencial, já estou na área de produtos, tenho os meus desafios de SKUs, estoque, etc. Vejo que vocês têm aqui um produto que é democrático o suficiente, mas vou te dar um exemplo prático. Ele tem uma experiência muito boa na classe BC, porque ele tem varejo, roupa na classe BC e vai muito bem. Ele falou, cara, eu já sei lidar com esse público, eu já sei como comunicar com ele, eu sei como promocionar, então, poxa, me interessa o teu segmento, mas para esse público, e a gente, ele adere. Vou dar um exemplo prático e spoiler. A gente vai abrir uma unidade na Rocinha agora. Legal. A maior favela da América Latina aqui do país. E ao mesmo tempo eu estou em regiões super nobres, na Vila Mariana aqui em São Paulo, estou no Noroeste de Brasília, que são regiões muito nobres. Na Paulista agora a gente vai inaugurar uma unidade premium também. Então, note que a gente consegue dar essa percepção de que você pode pertencer, independente se você, enquanto empresário ou cliente, transita na alta renda ou na renda mais baixa, né? E isso vem sendo forte, né? No começo do nosso projeto, a gente viveu essas experiências na prática, aplicando lojas em regiões de classe A ou de classe C. A gente percebeu a aderência em ambas. É óbvio que a gente tem no preço de entrada um range da loja mais nobre, da loja mais periférica. Mas isso criou aderência. Então, respondendo aí a tua pergunta, assim, no perfil do franqueado, tem empresários que transitam, por exemplo, na classe C ou na classe A como empresários, né, preferem oferecer serviço. E isso não foi um fator de afastamento ou de extinção, né? Ao contrário, né? A gente falou, a gente consegue aderir em ambas. Essa oportunidade de negócio, né? E a possibilidade de você lidar com um público que tem mais potencial de consumir aquele seu serviço. Exato. Né? E como é volume, o nosso modelo preconiza volume. As pessoas no passado entendiam que a academia low cost era só para baixa renda. Mito, né? Porque a conveniência para alta renda é fundamental também. É importante estar perto, estar em qualquer lugar que eu vou, tenho. Então isso é importante, né? De novo, isso ajudou bastante. Na seleção do franqueado foi esse caminho. Na argumentação para ele, inclusive na prospecção imobiliária, tem franqueados que embarcam conosco porque gostaram da ideia e do modelo de negócio, mas ainda não tem o imóvel. Isso também acontece, né? Tem empresários que já vêm com o imóvel pronto, que já sabem do modelo, quanto precisa. A gente prioriza lojas maiores hoje em dia, por conta de capacidade instalada mesmo.
mas a gente também entende um pouco da experiência pregressa, explica quais são as diferenças, apresenta modelos reais de classe C e classe A em termos de performance para ajudar a direcioná-lo. Mas a conexão com o imobiliário é fundamental, né? A gente Sim. ponto, 5 Não tem P's como que são, fugir, que também é isso, né? Então, a gente entende, até porque a gente tem a nossa área de expansão também, e as nossas pesquisas, a gente faz pesquisas anuais sobre o mercado de franquias, e tem duas dores muito grandes para as expansões, né? Um é achar o franqueado, outra é achar o ponto. exato. Então, sempre achar as pessoas certas é uma dor muito grande, mas ao mesmo tempo também ajudar o franqueado a conseguir a entender essa lógica de mercado, a achar o ponto comercial ideal, também é um desafio para as áreas de expansão. Mas imagina o franqueado que está começando, que não tem o ponto, que precisa dessa inteligência, que faz toda a diferença no negócio, né? Exato. Me conta um pouquinho, por que vocês já tinham essa experiência com o franchising, né? E por que vocês decidiram que, de fato, esse era o modelo ideal para expandir a Ultra, né? Legal, ótima pergunta. A gente viveu isso na marca anterior com o seguinte desafio, né? A marca anterior foi uma marca que foi investida de fundo de investimento, onde nós atuamos, e ela tinha não posso dizer aversão, mas uma distância do franchising. Ela priorizava, por conta de ter aportado muito capital dela na marca, ela queria lojas proprietárias, então ela priorizava, acho que essa é a palavra ideal, as lojas proprietárias, e deixava o franchising como um side business correndo em paralelo. A gente viveu isso lá na marca anterior e viu que isso para nós destoava da nossa crença de que o franqueado é o grande parceiro e que apostar nele com todas as nossas forças ajudaria o ecossistema a crescer melhor, mais rápido e mais estruturado também, com pessoas que estivessem muito próximas lá na ponta e cuidando dos seus negócios. Então, isso foi uma das experiências interessantes. Poxa, a gente prefere crescer no franchising. Quando nascemos, a gente nasceu para ser franqueador, né? Desde o início. A primeira loja proprietária, obviamente, com todos os ajustes e testes desse modelo, similar ao anterior, com elementos de diferenciação, é isso que vai dar certo. Quando a gente abriu isso para outros empresários que acreditavam também no crescimento pós-pandemia, nessa fusão entre um serviço de entrada mais serviços incrementais, isso fazia sentido para mais gente. E o franchise se provou muito rapidamente que era o caminho ideal. Ao longo do tempo, olha que curioso, né? Hoje, até por tração de expansão, a gente também tem lojas proprietárias, mas com intenção sempre de desbravar um novo território, porque a gente prioriza regionalmente que o franqueado continue crescendo. Então, se surge um ponto, ele tem lá a sua exclusividade e preferência territorial, fomentando que ele se torne um multifranqueado, né? Graças a Deus, hoje quase 90% das nossas Já tem mais de uma unidade. já são multifranqueados, né? Então isso para nós é um baita número, reforça demais que a tese vem dando certo, que o franchise ele é poderoso quando você aprende e sabe dividir as responsabilidades e o crescimento e tal. Papel, né? Isso fica muito forte, né? É muito legal. O senso de comunidade passa a existir também na rede franqueada, o que para nós é fundamental. A gente conquista selo de excelência, tá lá nas premiações do setor, né? Nas chancelas do setor. Poxa, isso pra gente é muito forte. A gente comemora isso mais do que tudo. Assim, É muito trabalho, né? Então tem que comemorar mesmo. E a gente está falando um pouco de expansão, né? E vocês já estão pensando nesse processo de internacionalização. Como é que vocês têm avaliado, inclusive, o movimento de aquisições em outros mercados? Como é que vocês veem isso? E como é que vocês estão se planejando para atuar nisso? Legal. Assim, eu acho que, não sei se eu estou na interpretação correta da tua pergunta, mas eu vou responder da seguinte forma. Eu penso a internacionalização e a gente humildemente diz que temos muito a aprender aí, especialmente para quando você desbrava territórios cuja legislação é diferente, cuja tributação é diferente, né? Cuja comportamento, seja consumidor, seja imobiliário, pode ser muito diferente. A gente também precisa aprender muito sobre isso.
Então a gente vem estudando alguns países sob esse aspecto, tributário, disponibilidade de real estate. Que é totalmente diferente, né? São diferentes do nosso. Mas olha, o Brasil é uma boa escola. Né? Exato. Cada estado aqui é uma escola, né? Então você tem características muito diferentes entre as regiões do Brasil. Então isso já nos dá casca um pouco de maturidade para isso. Mesmo assim, a gente vem conectando com alguns parceiros que já possuem operações internacionais, então para a gente isso é fundamental, é um requisito. A nossa intenção é que as primeiras lojas a gente atue com loja proprietária exatamente para que a gente se exponha primeiro ao risco dessa internacionalização, mas sempre com um bom parceiro local. Então a gente vem fazendo esse trabalho já de conexão com alguns parceiros que já têm atuação externa em outros segmentos, mas que nos conhecem aqui no Brasil, e aí surge essa oportunidade. A questão de aquisição, quando eu olho para fora, eu não olho tanto a aquisição, eu olho muito a implantação das primeiras unidades como proprietárias para depois desbravar o franchising por lá também. Quando eu olho a aquisição, eu olho para dentro do Brasil. E a gente vem discutindo aquisições de outras academias ou redes, que dado que muitos negócios passaram a surgir nesse mesmo segmento, surge também um balizamento que vai trazendo hipóteses de consolidação, né? Então, enxergando com esse modelo de negócio está mais maduro do que esse aqui, mas o ativo é bom em termos imobiliários, né? Então você pode criar uma boa conexão. A gente já fez algumas aquisições de unidades ou redes de academia, então isso está no nosso pipeline também. E deve fazer parte da nossa expansão aí para os próximos meses ou anos. Bem inteligente, né, para mercados que são bastante pulverizados, né? A gente viu muito isso no mercado de óticas, as bandeiras brancas, né? E a gente traz a inteligência de uma marca forte para uma operação que ganha muito mais força ao estar junto com uma grande marca, né? E não deixando de ser relevante, dá a oportunidade daquele empresário ser ainda mais relevante naquele mercado que ele está. Marcel, a gente agora está caminhando para o final. Eu quero ouvir de você, assim, quando você olha para os próximos anos do mercado de wellness, de saúde, para o mercado fitness, o que você acredita que vai influenciar esse mercado para os próximos anos? Legal, vou pegar o que está acontecendo agora, que é a história das canetas emagrecedoras e super influenciando. Sim. Então, você veja, acho que dada a preocupação da população constante, e graças a Deus isso torna o mercado mais forte, né? Muitas ofertas surgirão, né? Então, consequentemente, ofertas de soluções rápidas, como as próprias canetas, mas que depois demandam uma complementação, treino de força e tal, para você poder manter uma boa saúde para isso. Mas pegando esse gancho, vejo que tem muitos outros setores, medicina, etc., que só favorecem. Mídia favorece, a comunidade de saúde em geral favorece. Então, isso aumenta a demanda. Uma vez que aumenta a demanda, diversas ofertas surgirão. Diversas ofertas, né? Então, acho que quem mais estiver conectado com o consumidor, que não perder a vista sobre ele, não ficar míope demais olhando só para o seu negócio, achando que aquilo vai ser perene, sem perceber as mudanças que estão acontecendo geracionais, comportamentais, etc., você arrisca ficar fora do game, né? Exato. Então, a nossa preocupação é sempre estar muito de olho em tudo que está acontecendo no consumidor, para que a gente possa adequar o nosso modelo de negócio para isso, né? A gente se vê em voga, assim, olhando sempre para isso e tentando colocar serviços que conectem diretamente. Nossas próximas unidades nascem com a área de recovery, porque as pessoas estão buscando que o equilíbrio saúde física e mental também acontece, porque eu preciso de um tempo para relaxar, não só para exigir muito do meu corpo. Então, acho que tudo isso... A saúde mental aliada... É conexão. A gente tem hoje, em um dos nossos planos, o acesso a uma plataforma de saúde que já tem nutrição, que já tem psicólogo online, tudo isso fazendo parte do nosso modelo, da jornada para o consumidor. Então, se a gente tiver olhar nele e no que precisa, no que ele demanda, eu acho que a gente sempre se mantém dentro da onda, né? Relevante. Acho que esse é o... Exato. Acho que esse é o grande ponto, né? E eu olho para o futuro com muita oferta. Então, entendendo dessas ofertas, né? Oferta de serviço ao consumidor, como nossos concorrentes surgindo também cada vez mais. Então, acho que tem espaço para consolidação, mas tem espaço para ajuste de posicionamento para quem melhor estiver conectado com o consumidor. Acho que é isso que vai acontecer.
naturalmente, com mais concorrentes, fica aquela preocupação, poxa, mas será que bolha, será que margens vão diminuir e tudo mais? E de fato, diminuirão especialmente daqueles que estiverem desconectados com o que o consumidor mais precisa. Acho que esse é um grande de ponto. oferecer novas soluções, uma proposta de valor diferenciada, porque é isso, né? O mercado vai mudar o tempo inteiro. Exato. Né? Se parar de olhar para fora e ficar só olhando para dentro, é perigoso. É muito perigoso. Marcel, muito obrigada por estar aqui com a gente. Carol. Foi uma conversa muito bacana. Se você quer estar entre as lideranças que estão redesenhando o futuro do varejo do franchising, o Bittencourtcast é o seu lugar. Assista aos nossos episódios no YouTube e no Spotify. Nos vemos no próximo episódio. Marcel, mais uma vez, muito obrigada pela gentileza. Eu que agradeço. Obrigado, Carol.